Está escrito assim, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Mais uma vez, só para você frisar, também o reino dos céus é semelhante a como que está esse tesouro? Presta muita atenção nisso. Num campo que um homem achou, depois que ele achou, o que ele fez? E pelo gozo, ou pela alegria dele, pela felicidade dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos orar, peça para que Deus fale com você. Senhor, nesta manhã nós nos rendemos uma vez mais e pedimos, fale conosco, tudo aquilo que o Senhor almeja, que nossos corações estejam atentos, abertos, para que esta palavra crie, Senhor, profundidade e que venha criar raízes e venha dar frutos para a glória do Teu nome, é o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Irmãos, aqui está uma parábola de Jesus, talvez a mais pequena, eu não sei, mas com uma riqueza tão profunda que revela que Jesus ele começa a falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, né? Que é o próprio reino de Deus. Não dá para entrar no que é o reino de Deus, no que é o reino dos céus, não hoje, não nesse momento, mas só para você entender, alguém aqui já teve o desprazer de hoje não, irmão, hoje está raro, né? Mas alguém que já teve o desprazer de perder dinheiro? Alguém já teve o desprazer? Alguém? Qual foi a sensação? Alguém que já teve o prazer de achar dinheiro? O sorriso já veio aqui estampado na orelha, né? Perdeu, todo mundo ficou até constrangido, mas quando achou... Qual foi a sensação quando achou? Quem aqui já perdeu e achou o dinheiro? Ninguém teve essa sorte igual eu? Eu já perdi e já achei. Tá, vamos lá. Quando você perdeu o dinheiro, qual foi o sentimento? Tristeza? Oi? Raiva? Frustração. E quando você achou? Alegria, satisfação. Deus ouviu minha oração. Quando você perdeu o dinheiro, quem achou? Você abençoou alguém. E quando alguém perdeu, alguém te abençoou. Ué, a vida é assim, irmão. A vida é assim. E estou falando isso por quê? Porque essa parábola fala de algo encontrado, alguém achado. Então, alguém perdeu e alguém achou. É mais ou menos isso. Eu vou tentar ilustrar aqui para você. Primeiro, deixa o versículo aí, por gentileza. Vamos fazer uma exegese aqui. Eu já dei a dica, mas como que está esse tesouro? Como que está esse tesouro? É importante, quando a gente lê a Bíblia, ler pausadamente para haver entendimento. Ele está escondido aonde? Aonde? Qual é a dimensão e o tamanho deste campo? Esse campo, como que é esse campo? Se ele está escondido, é fácil de achar? Se ele está escondido, ele é fácil de achar? Não é? Interage aí, por gentileza. Tá bom, vamos lá.
Vamos dizer que esse campo seja um campo do tamanho da Amazônia. A Amazônia, ela ocupa 9 países. Só para você ter uma ideia. Pequeno, né, irmão? Imagine que esse tesouro está escondido na Amazônia. Vai ser fácil de encontrar 9 países. Ainda que a maior parte ela fica no Brasil, ela abrange 9 países. Então vamos pensar que esse tesouro, ele está em um campo. E a gente não sabe a dimensão desse campo. Então, de pontapé inicial, nem todo mundo vai encontrar esse tesouro. E se não encontra o tesouro, automaticamente as pessoas vão desistir, automaticamente haverá desinteresse. Então perceba que Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então tem pessoas que vai passar toda a sua vida e não vai encontrar esse tesouro. Precisa se atentar a isso. Então não é todo mundo que vai encontrar o tesouro, amém? Você tá entendendo? Talvez você entrou aqui nesta manhã privilegiado. Por quê? Porque você já encontrou esse tesouro. Mas talvez pessoas que estão do seu lado não encontrou. E se não encontrou, não faz sentido estar aqui, não faz sentido louvar o Senhor, não faz sentido nada, porque ele não encontrou. Talvez a pessoa, ela até tenta achar esse tesouro, mas toda a sua dedicação, todo o seu empenho, por exemplo, às vezes você convida uma pessoa para vir na igreja, e ela vai vir na igreja, e você já achou o tesouro, mas a pessoa que você convidou não achou o tesouro. Você acha que vai fazer sentido ela permanecer no lugar que ela não encontrou o tesouro? Vai fazer sentido? Nós fomos o ano passado em uma orquestra, eu, a Simone e o Gabriel, e nós falamos, vamos cedo, não vai ter lugar no estacionamento, vamos cedo. E nós chegamos lá meia hora antes, estava vazio a orquestra. Começou a orquestra, estava vazio, permaneceu. E a Simone, nossa, mas como que pode? O pessoal desprestigiar a orquestra, eu achei que ia bombar, eu achei que ia ter fila. Eu falei, Simone, não é todo mundo que tem prazer em participar de uma orquestra. Se fosse um baile funk, ia estar bombando. Mas uma orquestra? Por quê? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento. Eu estou dando esse exemplo. Então, quem não encontrou esse tesouro, e eu vou abranjar, eu vou trabalhar mais, para você ter entendimento. Então, quem não encontrou, não vai se dedicar, não vai se empenhar. Amém? Talvez você conheça a história da Serra Pelada no Brasil, que ficou marcado como a corrida do ouro, o céu aberto. Em 1980, ali no sudeste do Pará, houve uma grande imigração de homens buscando fortunas, minério. E os garimpeiros conseguiram ali garimpar toneladas e milhares de minério. Porém, houve tragédia, houve mortes, houve consequência. Estipula que foi mais de 100 mil garimpeiros, mas a pergunta é, esses 100 mil garimpeiros achou minério? Não. Então perceba que 100 mil homens se empenharam por algo e não foi todo mundo que achou. Você já assistiu filmes de pirata, onde piratas vai atravessar o oceano, vai atravessar o mar, vai em busca de uma ilha e tentar achar o tesouro escondido? Mas você perceba que a partir do momento que eles descobriram que naquela ilha tem tesouro escondido,
Eles vão se empenhar, vão se dedicar, vão colocar a sua vida em risco, mas vão em busca daquele tesouro escondido. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe que tem um tesouro, que existe possibilidade de você encontrar, você vai se empenhar, você vai se dedicar, você não vai medir esforço. Quem está entendendo isso, diga amém. Então nós lemos aqui, nós percebemos, irmãos, que esse tesouro, para ser apreciado, ele precisa ser encontrado. Ele precisa ser, mas para ser encontrado, precisa ser procurado, sim ou não? Então perceba que para ele ser encontrado, ele tem que ser esforço. Homens, atenta aqui em mim. Sabe aquele esforço que você vai na gaveta procurar algo seu e tá lá, viu? Tá lá, viu? Mas eu e você não acha? Aí a gente fala, mulher, onde tá? E ela liga o dados móveis do GPS, tá em tal lugar, assim, tá aí. Aí você vai lá no mesmo lugar, não tá não. Ela fala, eu vou aí. E aí ela vem. E aí você já começa a interceder, Senhor, que não esteja ali, que não esteja ali, que não esteja ali, que não esteja ali, que não esteja ali. E não é que está ali? Como? A pergunta é, você se esforçou para achar? Seja sincero. Porque às vezes é esse esforço que nós fazemos para encontrar esse tesouro. Você fala, eu fui, mas não achei. Eu não encontrei, mas por que não encontrou? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, em Jeremias 29:13, buscar-me-ei e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então eu preciso me empenhar para achar esse tesouro. E como eu vou achar esse tesouro? Jeremias 29:13, e buscar-me-ei e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu tenho que me buscar como? Ou seja, eu tenho que almejar, eu tenho que desejar, eu tenho que ter essa meta. Então, se você entrou aqui, você já encontrou, sinta-se privilegiado, mas talvez pessoas não entrou, não encontrou, e por isso que as coisas ainda não mudou, por isso que às vezes há um desinteresse, por isso que às vezes há uma falta de compromisso, porque ainda, irmão, não fez sentido. Por exemplo, se você me chamar para uma partida de tênis, irmãos, talvez por causa do seu convite eu até vou, mas não vai chamar a atenção. Por exemplo, uma vez meu pastor falou assim, Cláudio, você gosta de pescar? Eu nunca pesquei. Quer fazer companhia comigo? Eu falei, tá aí uma oportunidade boa, eu vou. Irmão, e nós fomos para um pesqueiro distante, irmão, isolado. Irmão, deu meia hora, deu uma formigação na minha barriga, eu querendo ir embora. Porque, coisa sem graça, irmão. Meu pastor levou uma munição, uma mala de iscas. E ele fala, isso pega tal peixe, isso pega tal peixe. Isso, olha essa paçoquinha aqui com leite condensado, ninho, e pega tal peixe. Eu quase querendo comer a isca, porque estava saboroso, irmão, que delícia, irmão. E eu falei, rapaz, e ele falando de tudo, irmão, mas eu não achei graça em nada, irmão. E ele falou, eu amo fazer isso aqui. Jesus, me tira daqui, Jesus. Irmão, deu 40 minutos, irmão, o sol parou, o relógio começou a comer farinha de rosca, irmão, o negócio não andava. Eu falei, Jesus, e ele falou que vai ficar aqui 5 horas, Jesus, me tira daqui, Jesus. Aí apareceu um irmão.
Ô pastor, eu fiquei sabendo que o senhor estava aqui no pesqueiro e eu precisava falar com o senhor, me desculpa, mas eu vim aqui falar algo para o senhor e eu já estou indo embora. E eu, opa irmão, peraí, me dá carona. Jesus ouviu minha oração, irmão, eu fui embora, irmão, dali, Jesus. O tesouro para o meu pastor era pescar, irmão. Ele ama pescar, até hoje ele pesca. Pastor, eu sei, irmão, eu não sei pescar, eu não gosto de pescar, irmão. Não sou contra, irmão, mas eu não identifiquei, eu não vi o porquê. Você está entendendo a comparação? Jesus está dizendo, irmão, que um homem, ele encontrou um tesouro, e nós vamos trabalhar aqui todo o empenho, toda a dedicação que ele se empenhou por causa desse tesouro. Se ele encontrou, irmão, houve gente que passou por ali e não encontrou. Aquele trajeto, aquele campo, aquele período, irmão, foi mais um. E para que esse tesouro venha a ter valor, ele precisa ser encontrado. E a nossa vida, ela só vai ter valor, a nossa vida só vai fazer sentido, irmãos, quando nós encontramos esse tesouro. Irmão, antes de eu encontrar esse tesouro chamado Jesus, de verdade, pensa numa pessoa, irmão, que tirava sarro de crente. Pensou? Eu era 3 vezes pior que essa pessoa. Minha família era devota da Aparecida. Irmão, eu lembro que em um ano, eu fui 10 vezes na Aparecida do Norte, um único ano. Eu ia lá pagar promessas. Irmão, meu tio, meu primeiro contato dentro da família com um crente foi meu tio. Irmão, pensa, eu era o sagaz, eu era o perverso, eu fazia piadinhas, irmãos. E ele falava, vamos para a igreja comigo. Eu, para quê? Vamos lá. Irmão, eu entrava na igreja, irmão, não fazia sentido. O povo chorava, e eu falava, mas por que esse povo está chorando? O povo pulava, eu falava, por que esse povo está pulando? O povo rodopiava, e eu falava, vixe, que é isso? Parece bar. E o pregador falava, ei jovem, aceita Jesus. Eu já tenho Jesus, para que aceitar Jesus? Você é um doido? Não quero não. Meu primo falava, vamos aceitar Jesus. Eu falava, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não quero. Não faz sentido. Para quê? Mas um dia andando nesse campo chamado vida, não é que eu tropecei, eu achei esse tesouro chamado Jesus. E aí, irmão, a vida começou a fazer sentido. E uma frase de Charles Spurgeon, ele fala assim, nada temos até que tenhamos Cristo, e tendo Cristo temos tudo. Nada temos até que tenhamos Cristo. Nessa vida nada nós temos. Nesta vida, enquanto nós não achar o tesouro, nada temos, nada vai fazer sentido. Nós vamos gastar os nossos esforços, nós vamos gastar a nossa vida toda para tentar preencher um vazio que não vai ser preenchido enquanto nós não encontrarmos esse tesouro que se chama Cristo. E tendo Cristo, irmão, temos tudo. Por causa desse glória a Deus, eu vou repetir novamente. Tendo Cristo, nós temos tudo. E esse tudo, irmão, é tudo. Então, presta atenção, não é todo mundo que vai encontrar esse tesouro, porém, se você encontrar, meu irmão, esquece. Você será mais um na fila dos doidos.
Você será mais um odiado pelos outros. Você vai ser mais um irmão que vai... Eu saí da fila dos piadistas, entrei na fila agora, porque eu fui piadista, irmãos. Agora começaram sátira. E... Quantas vezes eu saía da igreja, né? Presta a sua Bíblia aí, meu anjo, por favor. Ó. Passava no mesmo bar que eu ficava, e os caras lá... Ei, ó, a loirinha aqui te esperando, geladinha, ó, vem. E eu, mas lá dentro, Jesus me dá força, senão eu vou lá. Jesus, me dá força, Jesus, me dá força. Quantas vezes? Ô fanático, vai para a igreja hoje de novo, fanático, para com isso. Eu achei o tesouro. Irmão, quando você acha o tesouro, irmãos, você não se importa mais com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Você não se importa quando você entra aqui, você começa a chorar, você começa a louvar. Você não se importa, irmão, porque a vida te deu propósito, você encontrou o tesouro. Posso ouvir um amém? Mas esse homem, ele acha e ele esconde. Por quê? Aquele que acha algo de valor vai agora proteger esse algo de valor. Você fala quanto você tem na sua conta bancária? Você anuncia? Não, por quê? Porque é algo de valor. Então tudo aquilo que eu acho que é de valor, eu vou agora preservar. Eu vou expor? Não, eu vou preservar. E era normal, irmão, Jesus falando disso, dessa parábola, era normal, irmão, às vezes a pessoa adquirir um campo, esconder ali um tesouro, e essa pessoa vir morrer, vir desfalecer, aquele campo ficar abandonado e ninguém saber que ali tinha tesouro. Então quem encontrou aquele tesouro tem a oportunidade agora de se alegrar, ficar feliz. E esse valor é uma dimensão tão gigante. Perceba que ele não consegue transportar esse tesouro. Diferente de R$100 que às vezes você acha, não sei o valor, você pega e você põe no bolso e leva embora. Esse tesouro, ele olha e ele fala, opa, é muito. E agora ele pega e ele esconde esse dinheiro, ele esconde esse tesouro. E Jesus continua a parábola. E pelo gozo, pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Opa, olha só, irmão. E esconder pela alegria dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Se ele compra o campo, aquele tesouro passa a ser. Perceba que quem encontra o tesouro passa a ter alegria. Alegria é um estado de espírito, irmão. Como assim? Estado de espírito não está preso à circunstância, à estação. Como assim? Eu não preciso ter para eu ser. Por quê, irmão? Porque às vezes quando você encontrar esse tesouro, deixa eu te dizer, a notícia da enfermidade vai chegar no seu lar. O desemprego vai chegar no seu lar. Lutas vai chegar no seu lar. Mas se você encontrou esse tesouro, irmão, você não está preso à estação e ao momento. Você está alegre. Você está alegre. Você está alegre. Mesmo em circunstâncias adversas, o tesouro que você encontrou te mantém de pé, te mantém alegre. As pessoas vão olhar para você, não vai entender, porque não, mas eu no lugar dele eu estaria descabelado, eu no lugar dele eu estaria, não, mas é que você não encontrou o tesouro, porque quando eu encontrei o tesouro, eu me alegro, todavia eu me alegro, amém? Por isso
que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, eu estou sem força. É porque você deixou de ter a presença do tesouro. Perceba, irmão, que quando ele encontrou, ele vai se desfazer de todos os seus bens, de todas as suas conquistas até aquele presente momento. Opa! Então, quando eu encontro o tesouro, para eu ter esse tesouro, manter esse tesouro, eu começo a desfazer de toda uma vida contrária que eu tive antes. É possível encontrar esse tesouro e não desfazer de nada? Você está entendendo que não tem como você encontrar esse tesouro e permanecer do mesmo jeito? Está fazendo sentido para você? Vai e vende tudo quanto tem. Então, irmão, quando nós encontramos esse tesouro, irmão, e esse tesouro começa a fazer sentido, nós começamos agora a desfazer de tudo aquilo que me impede de permanecer com esse tesouro. O que tem te impedido, irmão? Porque se algo está te impedindo, é porque você ainda não encontrou esse tesouro. Perceba que ele vai alegre desfazer. Irmão, é interessante que ele vai ter um esforço para desfazer, para adquirir. Não como assim? Ele está desfazendo para investir. Quando você encontra o verdadeiro tesouro, você está desfazendo, mas você não está desfazendo, você está investindo. Você está entendendo? Alguém que já teve a oportunidade de trocar uma casa menor por uma casa maior? Alguém já teve esse privilégio? Olha lá. Mas você desfez? Você desfez ou você investiu? Quando nós encontramos Jesus, irmão, nós percebemos que aquilo que nós estamos desfazendo é uma satisfação para conquistar aquilo que nós encontramos. Você está entendendo, irmão? Então não é perca. Quando eu abro mão, por exemplo, eu vou parar de beber porque eu estou desfazendo. Não, você está investindo. Você começa a investir, irmão. Você está entendendo, irmão? Deus não é um Deus que quer... Não, eu vou tirar... Não, Deus não, irmão. Entenda que Deus, Ele ama quando você começa a desfazer para investir para Ele, porque o benefício é seu, porque Ele está desfazendo para adquirir, para conquistar algo maior. Esse é o propósito que encontrou o tesouro. Ele vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, quando eu encontro o tesouro, eu vou desfazer de todo o meu eu antigo e eu vou começar a investir agora em um novo eu para me adquirir aquilo que eu encontrei propósito. Ele vai desfazer de tudo para investir no campo. Tem gente, irmão, que encontra propósito em outro, atravessando um continente. Eu tenho uma prima que mora na Austrália. Ela deixou tudo aqui, irmão, casa, filhos, tudo, e ela investiu tudo lá no continente australiano. E ela está lá, em Sydney, porque ela encontrou o tesouro lá, irmão. Olha só o todo investimento. Eu estou fazendo essa comparação para você entender que quem encontra não mede medidas. Você está entendendo esta palavra nesta manhã? E quem não encontra, não vai investir nada, irmão. Perceba, irmão, que a alegria de Cristo vai te beneficiar, vai me beneficiar. Irmão, quem ama o que faz se tornar realidade. Você ama o que você faz, irmão? Porque é isso que Jesus está dizendo, que quando a gente amamos estar com o tesouro, o maior beneficiado é você. Você ama estar na presença do Senhor? Se a sua resposta é sim, o maior beneficiado vai ser você mesmo.
A pessoa mais contemplada vai ser você. Mas se é tédio, se é desprazer, irmão, a pior pessoa afetada vai ser você. E o inimigo vai tentar todos os dias tirar o nosso foco. Ele vai tentar nos frustrar, vai tentar nos desanimar. Porque Jesus está dizendo também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quando nós amamos, nós desejamos estar juntos, irmãos. E o desejo dele é estar naquele campo. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu. O coração dele passou a estar naquele tesouro, dentro daquele campo. O que ele fez então? Se desfez de tudo para estar presente naquele campo. Então ele começa a desfazer de tudo e parece que está perdendo, parece que está, mas está investindo. E você só investe naquilo que vale a pena, irmãos. Se você acha que não está valendo a pena investir nesse tesouro, é porque você ainda não entendeu o valor desse tesouro. Irmão, porque quando nós encontramos esse tesouro, tudo que nós vamos desfazer, irmão, não se compara com o peso da glória que nós vamos encontrar através desse tesouro. Quem está entendendo esta palavra diz amém? Porque não se compara, não se iguala, irmão, com aquilo que nós estamos investindo. E para a gente orar, irmão, tem uma situação muito semelhante a esta. Muito semelhante. Marcos 10, por gentileza. Marcos 10, eu vou ler do 17 ao 23 para a gente orar, irmãos. Pastor, toda vez que o senhor fala que nós vai orar, nós fica mais 40 minutos. Não se iluda quando eu falo que a gente vai orar, viu, irmão? Não se iluda. Todo pregador que fala, nós já vai orar, você vai falar, meu Deus, senta que já vem história ainda, viu? Irmão, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos até o 23. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudará alguém, honra teu pai, honra tua mãe. Ele, porém, respondeu, lhe disse, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Rapidamente aqui, eu prometo para você que numa outra oportunidade eu trago detalhadamente porque esse jovem não encontrou salvação. Amém? Posso trazer? Amém? O verso 17 diz assim, e pondo-se a caminho, perceba que esse é um jovem, ele é um jovem, significa na flor da idade, que ele tem todo um percurso pela frente, de seguir. E tem coisas aqui que me chamam a atenção, a Bíblia diz que ele se colocou no, quem é o caminho? Quem é o nosso caminho? Então ele achou o caminho, sim ou não? Sim ou não?
quando ele achou o que ele fez, ele parou, ele andou, o que ele fez? Então ele tem pressa. Sim ou não? Porque você só corre diante de uma situação. Outra hora eu falo sobre correr, irmão, mas o judeu não corre, irmão. O judeu ele não corre, mas ele corre. Então ele quer antecipar. Então ele vê o caminho e ele corre. Depois que ele corre, o que ele faz? Quando você se ajoelha, você se prostra, você está se rendendo. Quando você se prostra diante de algo, você está dizendo que aquilo é Senhor sobre a tua vida. Então, ele encontra o caminho, ele corre, ele tem pressa, ele se ajoelha, ele está dizendo: eu encontrei o tesouro e esse tesouro agora é Senhor sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? Era o bastante e suficiente, mas... E perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Irmão, é a pergunta número 1 de todo ser humano. Onde você irá passar a eternidade? Eu acho errado esse verso, porque eternidade não se passa, eternidade se vive. Aonde você vai passar a eternidade após essa vida? Eu nunca pensei nisso. Pensa nisso. Então ele se colocou no caminho, ele não anda, ele tem pressa, ele tem pressa em achar a resposta. E qual é a resposta? Diante de dúvida dele, ele fala: Senhor, ele quer encontrar respostas para as dúvidas dele. E ele encontra. Bom mestre, o que falei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Por que Jesus fala: ninguém é bom senão um que é Deus? Sabe por quê, irmão? Para um judeu, bom é aquele que começa e não termina e não para por nada. Quem aqui já começou a academia e parou? Você não é bom. Quem aqui já começou a ler um livro e parou? Você não é bom. Quem aqui já começou um projeto de vida e parou? Você não é bom. Quem aqui já teve planos, projetos, sonhos, que começou e parou? Você não é bom. Bom para um judeu e para Deus é aquele que começa e vai até o fim. Jesus já está antecipando a esse homem, dizendo: você começou algo que você não vai dar continuidade. Vamos lá? É interessante o verso 19, irmão. O verso 19: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás? Ele: Senhor, eu sou íntegro. Não matarás? Senhor, eu não mato. Não furtarás? Senhor, eu não roubo, eu só quero o que é meu. Não dirá falso testemunho? Senhor, eu não falo mal de ninguém. Não desfrauda alguém, não denigra. Ele falou: Senhor, eu não faço isso. Honra teu pai e tua mãe. Eu sou bom. E no verso 20: e ele, porém, respondendo-lhe: mestre, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Irmão, esse jovem, ele se baseava em uma teoria: basta ser bom e o suficiente, que isso me dá salvação. O que tem de gente que fala: não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu sou certinho, eu sou íntegro, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. E, irmão, deixa eu te dizer, isso não é o bastante. Irmão, esse jovem dá um testemunho melhor do que eu, irmão. Eu teria vergonha de estar perto desse camarada. Sabe aquela pessoa que fala: essa pessoa é perfeita, ela só precisa ser filha de Deus? Você conhece pessoas assim? É esse camarada. Ele não tinha nada, irmão, que degrinava ele. Ele não tinha nada que acusava ele, irmão. Ele não tinha nada. Ele só precisava do tesouro para ser perfeito. E, irmão, o verso 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, amou. Irmão,
poucas vezes que fica registrado que Jesus amou uma pessoa. Jesus olha para ele olha para Jesus. Jesus se conecta na menina dos olhos dele. Um olhou para o outro e Jesus o amou. Em outras palavras, Jesus está falando: tudo que você está dizendo não é verdade. Você é um bom caráter, você é um bom cidadão, você não degrine, você é uma pessoa perfeita, mas ainda te falta algo. E Jesus continua falando: falta uma coisa. Aí ele falou: se falta uma coisa, o que é uma coisa? Fala, pô, irmão, se você ainda não se rendeu a esse tesouro, falta uma coisa. Se você não encontrou esse tesouro ainda, vai te faltar uma coisa. Se você não entendeu o que é o tesouro ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens. Quando o camarada achou o tesouro, o que ele fez? Ele desfez de tudo, sim ou não? Ou você já esqueceu? O que Jesus está pedindo para esse homem? Você encontrou o tesouro? Se desfaz de tudo. O bom da Bíblia, irmão, é que ela revela ela mesma, ela interpreta ela mesma, é só você não atropelar. Vende tudo quanto tens? Senhor, mas é para quem esse dinheiro? Não é para o meu ministério. Fica tranquilo, é poço. Pobres é uma situação que nunca vai acabar no mundo, irmão. Pobreza. Ainda que ele vendesse, desse tudo para os pobres, os bens deles não ia saciar, não ia acabar com a pobreza. Jesus estava dizendo assim: você vai investir em algo que não vai solucionar, é provisório. E terás um tesouro no... Vem, toma a cruz e segue-me. Aquele camarada que encontrou o tesouro, ele desfez de tudo, comprou para seguir aquele campo e permaneceu naquele campo. O que Jesus está dizendo para este jovem: você encontrou? Desfaz. Vem. Permanece. O verso 22. Sabe por que você não segue o tesouro? Ou porque você ainda não encontrou e eu não te condeno por isso, não te reprovo. Encontrar o tesouro é uma oportunidade que a vida nos dá todos os dias. O que nós perdemos às vezes é a oportunidade. A oportunidade às vezes não volta, como o sol, como a lua, como as estrelas. Nenhum ônibus que você perde no ponto. Talvez é única. E este homem jovem, que ele teve uma única oportunidade. E diante dessa oportunidade, ele fez como muitos fazem. Mas ele, pesaroso desta palavra, porque ele não se agradou com a palavra. Eu ouvi uma palavra esses dias forte, mas eu parei para pensar. Tem gente que ri diante de uma piada. Mas essa mesma pessoa que ri diante de uma piada, reclama diante de uma palavra, às vezes que vem do altar contra a vida dele. É que esse cidadão está achando. Que ofensa. Que absurdo. De jeito nenhum. O que ele fez? Retirou-se. O outro vendeu com a... E esse está se retirando com... É a primeira pessoa que chega diante de Jesus que não realiza os seus desejos e vontade. Todos que chegaram diante de Jesus foram contemplados. E este sai triste, porque possuía muitas. Ele achava que o que ele tinha não valia a pena desfazer.
toda a sua vida, todas as suas conquistas, todos os seus bens. E aí Jesus, então, verso 23, se coloca de pé, por favor. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm Você sabia que essa riqueza que às vezes poços de orgulho? Irmãos, senta com um empresário que ele venceu na vida, é mérito dele. Ele não tinha nada, mas ele construiu um império. E pergunta para ele: você é um pobre, miserável. Ele vai falar: eu? Olha o que eu conquistei. Olha o que a vida me proporcionou. Ele nunca vai conseguir ver demérito nele, irmão. Ele nunca vai conseguir. Porque eu vou pegar agora um bate-papo rapidão com o irmão Daniel ali. Tudo aquilo que te domina passa a ser seu Deus. Se você venera as conquistas que você tem, isso é um Deus na sua vida? O Deus desse rapaz aqui era as riquezas, era o dinheiro. E ele não conseguiu desfazer das riquezas, dos bens que ele conquistou, porque tudo aquilo era Deus sobre a vida dele. E a gente não consegue desfazer às vezes dessas coisas, porque essas coisas são Deus na nossa vida. Quem está entendendo esta palavra? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então este jovem entrou no caminho, correu até Jesus, se prostrou como ato de redenção e adoração. Porém o pedido de Jesus não foi o que ele achou que era melhor para ele. Então ele se levantou e saiu do caminho. Ele entra no caminho, se rende no caminho, adora no caminho, mas ele se levanta e ele mesmo se retira. Porque de fato ele não achou o tesouro. Todos nós, irmãos, temos a oportunidade quando encontramos Jesus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Feche os teus olhos por um momento. Você que encontrou esse tesouro, a Bíblia diz assim: guardes o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. Essa coroa aqui, a tua salvação. Guarde. Haverá situações e circunstâncias que vão querer roubar esta salvação. Mas que você que ainda não encontrou o tesouro, há uma oportunidade. Pastor, como que eu encontro esse tesouro? Eu tenho que buscar, perseverar. Aquele que busca, achará. Aquele que bate, abrirá-se-ei. Como assim, pastor? Procura ter relacionamento, procura estar presente. Irmão, antigamente para mim o bar era o maior prazer para mim. Mas de uma hora para outra foi perdendo o prazer. Hoje para mim, mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Hoje eu vivo o que o salmista disse:
alegrei-me quando me disseram: vamos no futebol? Não. Vamos no shopping? Não. Vamos pescar? Cruz credo. Alegrei quando me disseram: vamos na casa do meu Senhor. Porque tudo vem dele e é para ele. Nada é perca quando você descobre esse tesouro. O seu casamento, a sua casa, a sua família, a sua vida. Irmão, eu não me arrependo de nada, de nada, de nada. O que eu desfiz para permanecer no campo aonde está esse tesouro. Porque só esse tesouro deu sentido, deu cor, deu visão para a minha vida. Que você possa encontrar esse tesouro, para que a vida venha fazer sentido, para que você possa se alegrar e não se entristecer. Tu és santo, Senhor. Rapidamente, coloca para mim João 6, 68. João 6, 68. Jesus estava com uma grande multidão. Só que ele ficou um período sem fazer milagre. Quase 3 capítulos. Jesus não promoveu o milagre. E aquele povo ficou inquieto, porque Jesus não promoveu milagres. E Jesus agora começa a dizer para aquela multidão: vocês são um bando de interesseiros. Na linguagem do Claudinei nos dias de hoje, tá? Na minha versão. Vocês só estão me seguindo porque eu promovo milagre. Mas o fato de eu não promover o que vocês querem, vocês estão com ingratidão. A Bíblia diz que aquela palavra de Jesus foi tão dura que eles começaram a se levantar e ir embora. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: respondeu-lhe, pois, Simão. E Jesus olha para os discípulos: vocês querem, pode ir, faça como eles, aproveita a multidão, sai, ninguém vai perceber. Aí Pedro, que encontrou o tesouro, disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Sabe que Pedro estava dizendo? É como se o seu pai pegasse a sua malinha, colocasse na rua e falasse: vai embora, suma. Você olhar para o seu pai e dizer assim: pai, para onde eu vou? Se a minha casa é aqui, se eu moro aqui, eu vivenciei aqui, o meu lugar de abrigo é aqui, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. É isso que Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Tipo assim: Senhor, nós não temos para onde ir, porque o que nós encontramos, nós buscávamos, nós encontramos em Ti. Nós não temos para onde ir, porque nós já encontramos aquilo que nós buscávamos. Porque Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo: Senhor, eu encontrei o tesouro. E como eu encontrei esse tesouro, eu não abro mão de nada para sair da presença desse tesouro. Se você não encontrar o tesouro, você vai com a multidão, atrás de sinais e evidências. Mas quando Jesus deixar de operar e fazer, isso vai fazer você se levantar e se retirar. Mas se você encontrou o tesouro, você não precisa de sinais.
Você não precisa que Deus fale com você toda hora. Não, você já tem convicção. Você já tem a certeza. E você vai querer permanecer. Que você fique com esta palavra nesta manhã. Em nome do Eterno. Eu vou dar a bênção apostólica. A gente vai encerrar cantando esta canção. Amém? Amém? Coloque a mão no teu coração. Que você possa ter desejo e ambição de encontrar esse tesouro. E se você já encontrou, se consolida, se esforça, se empenhe e não acha que tudo que você desfez é perca. Não. É investimento. Que o bom Deus te guarda, te proteja, te cura, te liberta, te transforma. Abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que essa semana seja uma semana ampla, abençoada em todas as áreas da tua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo possa estar convosco todos os dias